Oi, gente, tudo bem? Me chamo Renata Lourenço, sou médica reprogramadora mental especializada em emagrecimento e hoje eu vou te dar 5 dicas infalíveis para você vencer a preguiça e a procrastinação e instituir a prática de exercícios físicos na sua vida de uma vez por todas. Você quer saber como? Fica aqui comigo. Então vamos lá. Quando a gente está acima do peso, não está satisfeito com nós mesmos, né? A gente fala pra gente: amanhã eu vou começar a praticar exercício físico, amanhã eu vou na academia. E vai lá e se inscreve, às vezes paga o ano inteiro, né? Sem nem saber se vai. E compra roupa, paga a academia, enfim. E aí quando acorda no dia seguinte, dá aquela preguiça, aquele soninho e vai lá e, puf, aperta o soneca, né? Quem nunca? Quem nunca fez isso? Ou então às vezes pensa, não, hoje tá muito frio, amanhã eu vou. Ou então pensa, hoje tá muito quente, né? Amanhã eu vou. Ou então pensa, não, agora eu tô com sono, então eu vou deixar pro final do dia. Mas aí passa o dia e a gente fica cada vez mais cansado e esse ciclo pode se perdurar por semanas, meses, e a gente vai procrastinando, vai empurrando e acaba nunca fazendo o que a gente se prometeu tanto que iria fazer, né? E aí você deve estar pensando, mas para você é fácil, né? Você pratica atividade física com frequência. Mas não, gente. A preguiça, ela é normal do ser humano, ela é um instinto normal do ser humano. Isso desde os primórdios e da época do homem das cavernas, né, e do caçador-coletor, o nosso cérebro entende que ele precisa poupar energia. Por quê? Naquela época ele precisava de energia para fugir dos predadores, né, que eram mais fortes do que o homem, e para guardar essa energia para poder caçar e para poder coletar, né, cultivar, enfim. Então ele poupava energia. Então o nosso cérebro ele trabalha com 3 ideias principais, 3 conceitos principais, né? Ele tem uma tendência a poupar energia, né? Então ele não gasta energia com coisas que ele acha desnecessários. Ele tende a fugir da dor, né? Então ele quer sempre que a gente tenha um mecanismo de nos tirar, né? Nos fazer fugir daquilo que nos causa dor. E buscar o prazer, a busca pelo prazer. Então vamos lá, vamos pensar. Então, ir para academia. Ir para academia é uma coisa que cansa, né? Que gasta energia. Então, nosso cérebro vai querer gastar energia desnecessariamente, assim, no entendimento dele? Não, né? Ir à academia causa um certo desconforto, a gente às vezes tem o cansaço, as dores musculares, então o cérebro entende aquilo como um processo doloroso, porque na verdade os benefícios eles são tardios, né? Ou após o exercício físico, com a produção dos hormônios que nos causam prazer, ou mais tardio ainda, né? Que são os benefícios futuros, né? Que é a melhora da saúde, o corpo que a gente quer, enfim, a melhora do condicionamento físico. Então, ele entende como aquilo sendo uma situação desagradável, né? E ele quer a busca pelo prazer. Então, o que é melhor? Ir se exercitar? Ficar deitado, comendo chocolate, vendo Netflix, enfim, vendo um filminho. Ele entende que a segunda situação é muito mais confortável. Então, ele vai sempre buscar o conforto, o descanso, enfim. E a gente tem que lidar com isso e aprender a dar comandos para o nosso cérebro para que ele entenda que sim, que a atividade física é uma atividade prazerosa, ela é necessária e que vale a pena gastar energia com ela, né? Então a gente tem que convencer o nosso cérebro disso. E outra coisa, o cérebro ele funciona com recompensas instantâneas. Então, por exemplo, ele quer prazer instantâneo, ele não quer aquele prazer futuro, né? Então, inconscientemente, ele vai nos levar a exercer atividades, né? Fazer coisas que nos gerem prazer naquele momento e não futuramente. Então, ele inconscientemente, ele não para pensar no propósito, né? No benefício que aquilo vai causar. Ele quer o prazer ali na hora, ele quer o prazer imediato. Então, a gente vai ter que vencer essa barreira do subconsciente do nosso cérebro e instituir esses novos e melhores hábitos na nossa vida. Então vamos lá. Agora eu vou falar para vocês as 5 dicas infalíveis. Mas antes, se você não segue o canal, se inscreva aqui embaixo para que você possa receber notificações quando saírem outros conteúdos relacionados a esse assunto.
Então vamos lá. A primeira dica: faça o seu 1%. O que significa isso? Então, se a gente não pratica atividade física, não adianta a gente querer sair do 8 para o 80, né? A gente não faz nada, de repente a gente quer ser um Ironman, uma maratonista. Não. Porque a gente começa altamente motivada, mas com o tempo esse ciclo da motivação ele vai reduzindo, né? E se a gente não tiver persistência e constância, a gente tende a desistir do processo. Então não adianta eu sair do sedentarismo e querer ir na academia todo dia, ficar 2 horas na academia, fazer um monte de atividade ao mesmo tempo, porque aquilo vai ser doloroso para mim. Lembra do cérebro que não quer a dor? Então aquilo vai ser doloroso para mim, aquilo é uma rotina que não é compatível, eu não conheço ela direito, né? E a tendência é que a gente desista daquilo ali. Então, o que seria isso? Faça 1% a cada dia. Então, precisa fazer musculação? Não. Escolhe alguma atividade que você goste e que consiga fazer com mais facilidade. Caso você não goste de nenhuma, institua pequenas ações no seu dia a dia. Então, por exemplo, você mora num prédio, começa a descer as escadas. Aí no dia seguinte, você já começa a subir as escadas, né? Faça pequenas caminhadas de 20 minutos, né? Umas 2 a 3 vezes por semana. E conforme aquilo for virando um hábito, for entrando na nossa rotina, né, for se estabelecendo os novos hábitos, a gente vai aumentando a frequência, aumentando a carga, aumentando o tempo e sempre pensando nisso, na progressão, né? Então a gente começa de um jeito e vai aumentando, tentando sempre ser um pouco melhor do que a gente foi no dia anterior e sem se comparar com os outros, porque se comparar com os outros é uma atividade extremamente cruel. Que normalmente a gente se compara com quem já está lá no topo, então a gente compara os nossos bastidores com o palco daquela pessoa, e isso é cruel, isso é outra coisa que nos faz desistir, né? Então, nos comparemos sempre com nós mesmos. Então, como eu fui ontem, hoje eu vou ser um pouquinho melhor e amanhã um pouquinho melhor. E aí você vai ver que com persistência, com foco e determinação, essas novas rotinas vão sendo incorporadas sim na nossa vida e depois fica difícil abrir mão delas. Então, vamos lá. Primeira dica, faça o seu 1%. O que quer dizer isso? Então não tem tido 8 ou 80, assim, não tem tido sedentarismo para virar um maratonista, um Ironman, que isso não vai dar certo, porque a gente começa no ciclo da motivação. A gente começa motivado e com o tempo essa motivação vai caindo e o que fica é a persistência, a constância, a disciplina. Então, uma vez que a nossa motivação caia, a tendência é que a gente desista daquilo ali, que a gente cansa. Então, por exemplo, a gente não faz nada e aí de repente a gente quer ir na academia todo dia, ficar lá 2 horas, enfim, a gente vai arranjar ou uma lesão muscular, né? Vai se contundir, ou depois da primeira semana, a verdade é que a gente vai cansar, né? A gente não consegue ir do 8 para o 80 tão subitamente, né? Então, o que a gente tem que fazer? Fazer o seu 1% a cada dia. Então, se você gosta de alguma atividade, assim, ou dançar, ou luta, ou escolha alguma coisa que você goste e que você consiga manter. Então não precisa, porque depois dos 40 tem que ser musculação. Não. Escolha alguma coisa que você goste primeiro e que consiga manter. Se você não gosta de nada, você pode inserir essa atividade física nas suas atividades cotidianas. Então, por exemplo, se você mora num prédio, você pode começar descendo as escadas. Aí no dia seguinte subindo as escadas, os lances de escadas até o seu apartamento. Você pode parar no ônibus um ponto antes e ir andando, ou mesmo adquirir, iniciar, né, caminhadas leves, assim, ao ar livre, de 20 minutos, lentamente. E aí, conforme você vai incorporando aqueles novos hábitos, você vai aumentando a frequência, a intensidade, a carga, a força, enfim. Você vai ver que isso vai tornar menos sofrido, menos doloroso o processo, né? E vai ficar mais fácil de adquirir esses novos hábitos. Então, faça 1% a cada dia. Então, hoje um pouco mais do que ontem, amanhã um pouco mais do que hoje. Então, vai buscando não a perfeição, porque nós não somos perfeitos, mas a evolução
constante, né? Então, sempre fazendo um pouquinho mais. E outra coisa, não se compare com os outros, porque isso é muito cruel. Normalmente, a gente compara o nosso bastidor com o palco dos outros. A gente tende a se comparar com uma pessoa que já está lá em cima, que já está já pratica atividade física com frequência, já tem um corpo bem definido. E isso é muito cruel com a gente que está começando o processo, para quem está começando o processo. Então, se compare com você mesmo do dia anterior, né? E vá evoluindo esse 1% a cada dia. Vá com passos gradativos e contínuos. Segunda dica, elimine os obstáculos. Então, torne a ida à academia ou atividade física a coisa mais ridícula do mundo. Assim, não coloque nenhum empecilho, nenhum obstáculo para a realização disso, senão o seu cérebro vai te levar a desistir. Então, como é que a gente faz isso? Bom, se eu vou no dia seguinte na academia, me predispus a ir, eu já deixo a roupa pronta, eu já deixo o café da manhã pronto para quem gosta de comer antes, eu já deixo a bolsinha pronta do lado da porta, porque assim não tem erro, é botar a roupa e sair, ou então pegar a bolsinha e sair. Ou se a gente vai praticar atividade física no final do dia, a gente já leva essa bolsa dentro do carro, porque não dá tempo nem de voltar em casa, já vai direto do trabalho para não negociar com o nosso cérebro, né? Então a gente já vai direto para não dar chance a ele de trazer a preguiça para a gente. Uma outra dica é com o despertador e com a soneca. Então o que a gente pode fazer? Pode deixar o despertador distante da cama, né? E um copinho d'água do lado. Então, assim que o despertador toca, você já bebe uma aguinha, levanta para desligar o despertador e já vai escova o dente. Assim, a gente resiste à tentação do só mais 10 minutinhos e do soneca, né? A gente vence essa barreira. Terceira dica, celebre cada pequena vitória. Então não espere você ter o corpo dos seus sonhos, ou virar uma atleta, ou estar sarada para poder celebrar aquela vitória, né? Então, a atividade física e o nosso propósito, até do emagrecimento, ele funciona como uma escada, né? A gente tem aquela meta final, mas o ideal é que a gente divida em submetas, né? Que são menores e mais fáceis da gente mensurar e da gente atingir. Então, a cada pequena vitória dessa, vá se parabenizando, vá celebrando. Isso é muito importante, gente, porque isso dá mais ânimo e isso promove reforços positivos para o nosso cérebro. Então, o que são esses reforços positivos? Então, a cada vez que você vai na academia, boa menina, isso aí, que legal que você foi, que disposição, então amanhã vamos melhor, amanhã vai ser melhor, isso aí, uhul, e celebra e comemora, porque esses reforços positivos, ele faz com que o nosso cérebro, ele produza dopamina, a mesma dopamina que é produzida quando a gente come doces, açúcares, carboidratos refinados e gorduras, né? Só que de uma forma saudável, de uma forma que é boa pra gente, porque reforçando positivamente aquele comportamento, a gente vai se sentir cada vez mais estimulado e vai querer dar o melhor da gente, fazer cada vez um pouco mais. Então a gente vai atingindo essas submetas para conseguir, no final do processo, atingir a meta final. E vocês vão ver que fica muito mais fácil, né? Quando a gente quebra em pequenas submetas e com pequenas vitórias. É muito mais fácil você ir de um degrau a outro do que subir a escada inteira num pulo só, né, gente? Quarta dica, ressignifique o exercício físico. Você deve estar pensando, mas Renata, como é que eu faço isso, né? Então, enquanto o exercício for mais doloroso do que prazeroso para o seu cérebro, ele vai querer te levar a desistir daquilo ali, né? Ele vai querer te fazer desistir da prática de exercícios físicos. Então, a gente tem que pensar, na verdade, nos benefícios que ele traz, né? Então, quais benefícios? Então, aquela sensação boa, né, da endorfina, da dopamina, da serotonina que tem no final do exercício físico, né? Aquela sensação boa, relaxante que dá na gente. E os benefícios futuros, né? Que é a vida mais saudável, o corpo dos sonhos, né? Uma vida ativa, uma vida ativa, né? Uma vida saudável e ativa. Então a gente vai pensar no nosso propósito, né? No emagrecimento, e, assim, na meta que a gente quer atingir. Então, com esse foco no propósito e nessa sensação boa que vem logo depois, logo após a prática de exercício físico, a gente vai ressignificando ele na nossa mente, não? Então a gente não vai pensar, eu tenho que ir lá
fazer exercício físico. Não, que bom, eu vou ter agora aquela sensação, né? Eu tô indo mais um pouquinho em direção ao meu propósito. E uma outra arma poderosa é a visualização, gente. A visualização é uma arma muito poderosa. Por quê? Porque uma vez que você consegue se visualizar com o corpo dos seus sonhos, de biquíni ou com aquele vestido que você quer, escolhendo a roupa e não sendo escolhido por ela, né? Então, quando você consegue se visualizar naquele futuro, naquela meta, naquele propósito que você quer, isso ajuda a mente a criar aquela realidade. É um passo a mais para estar mais próximo daquela realidade, né? Isso facilita com que a gente chegue no nosso objetivo. Quinta e última dica: vá com preguiça mesmo. Não negocie com o seu cérebro, senão ele vai vencer. Dê comandos claros. 1, 2, 3, levanta e vai. Entre em ação. É uma questão de hábito, gente. Então, se os nossos hábitos atuais não nos levam, não nos predispõem à prática de exercícios físicos, com essas dicas que eu dei hoje, um pouquinho a cada dia, progressivamente, com paciência, eliminando os obstáculos que nos levam à preguiça e à procrastinação, celebrando cada pequena vitória e ressignificando no nosso cérebro o exercício físico e os benefícios, né, que ele traz, e a visualização do corpo que eu quero ter, da vida saudável que eu quero ter, né, do meu propósito, fica mais fácil a gente adquirir novos e melhores hábitos. E vocês vão ver que uma vez que a atividade física esteja inserida nos seus hábitos de vida, fica difícil não ir na academia, fica difícil não praticar. No dia que a gente não pratica, a gente fica se sentindo mal, arrastado, o dia não flui bem. Por quê? Porque o nosso corpo ele sente falta daquele hormônio, aqueles hormônios do prazer que são produzidos logo após a atividade. Aqueles mesmos, lembra? Que são produzidos com o açúcar, os doces, os carboidratos refinados. Só que de uma forma saudável e de uma forma que tem a ver com o nosso propósito, que faz sentido pra gente, né? Então, uma coisa que a gente tem que pensar é que quem é bom em dar desculpas, né, não é bom em mais nada, gente. Então a gente tem que escolher ou as desculpas ou os resultados, né? E o resultado, ele vem com a constância e com a disciplina, não adianta, né? Então é um pouquinho a cada dia e sempre visando o nosso propósito, para que a gente não desista e para que a gente persista e instale esses novos e melhores hábitos na nossa vida. Tá? Então, com isso, eu dei para vocês 5 dicas infalíveis de como afastar a preguiça, a procrastinação e inserir novos e melhores hábitos e a atividade física na nossa vida cotidiana. Eu espero que tenha ajudado vocês, que esse vídeo faça sentido. E se vocês gostaram do conteúdo, me sigam para outros conteúdos relacionados à vida saudável, ao comer emocional, a emagrecimento e emagrecimento definitivo, principalmente relacionado à reprogramação mental, tá? Então, um beijo para vocês.